Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, se inscreva no nosso canal do YouTube Mentes e Medos e nos siga nas redes sociais do Mentes e Medos. O link está na descrição. E se você quiser mandar o seu relato para compartilhar aqui com a gente, pode mandar pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Ma? Encruzilhada. Olha, encruzilhada, viu? Gosto de uma encruzilhada. Não tenho conexão com nenhuma religião, nada, mas as encruzilhadas, elas me remetem, não sei vocês, mas a um lugar meio que mágico não, mágico. Ali é como se fosse uma rota onde você tivesse que fazer escolhas e você tivesse que escolher caminhos. Não só você, mas espíritos também percorrem esses caminhos. Bom, a encruzilhada, ela sempre fez parte de um contexto místico, assombrado, de fantasmagoria. E hoje a gente resolveu falar sobre a encruzilhada porque ela é muito intrigante e muitas pessoas acabam utilizando ela em religiões também, justamente por essa questão de conotação energética. Bom, o fato é que a humanidade sempre encarou os caminhos cruzados com temor e encantamento. A encruzilhada, afinal, é o lugar das incertezas, das veredas e do espanto de se perceber que viver pressupõe o risco das escolhas. Para onde caminhar? A encruzilhada desconforta, e esse é o seu fascínio. Para alguns, é o ponto de encontro com o diabo. Para outros, o ponto certo para se deixar oferendas àqueles que abrem os caminhos. Como, por exemplo, o Exu no Candomblé, como um dia a Hecate pelos gregos, sempre associada à lua, magia e à bruxaria. Não só os caminhos em cruz são chamados de encruzilhada, tá? Mas os encontros em X ou em T trazem seus significados e servem a demandas diversas. Lugar em que se pode mudar sentidos e direções é sempre significativo e sugere tempo e lugar de decisões. Histórias contadas pelo sertão e pelo Brasil afora situam nas encruzilhadas aparecimentos de fantasmas, e não vai longe o tempo em que nelas se enterravam os pagãos, indignos do solo sagrado dos cemitérios. Rezas fortes também têm o seu lugar em caminhos que se atravessam e ganham poder quando ali pronunciados. E aí, Ma, o que você acha desse lugar das encruzilhadas? É engraçado que eu conheci a encruzilhada assim pelas histórias místicas, sejam por pactos, né, ou tipos de oferendas que são feitas. Até a gente morava numa rua que tinha uma encruzilhada e sempre assim, sexta-feira, as pessoas deixavam algumas velas, algumas coisas assim, deixavam alguma oferenda ali. Aí a gente sempre passava assim e tinha. Não tinha uma sexta-feira que não tinha alguma Sim. oferenda ali. E depois, né, que eu fui criando mais consciência por ser passando a ser adolescente, adulto, aí que eu fui entender que encruzilhada tem outro significado, né? Que é isso, como você disse, de decisões da vida, sejam você vivo ou morto, né? Tem as decisões também. Então, eu acho engraçado isso, essa parte de eu ter conhecido a encruzilhada somente por essa parte mais mística, mais religiosa. Antes eu pensava que as encruzilhadas eram só os caminhos com X. E só depois eu comecei a perceber, meio que de uma forma natural, que não era só X. A primeira casa que a gente morou era numa rua sem saída, aí formava um T. E a nossa casa ficava bem na esquina desse T. Várias vezes, quando a gente acordava pela manhã e eu olhar na esquina da nossa casa, tinham velas debaixo da nossa janela. E aí eu ficava bem curiosa, porque eu pensava, por que tá debaixo da nossa janela? Porque aqui não é uma encruzilhada, aqui é um T. E aí depois eu fui entender que também aqueles caminhos em forma de T também servem para fazer os despachos e tudo mais. Mas aquilo me dava muita curiosidade. Eu não consegui entender. É muito interessante, né? Sim, conforme a gente vai. No caso da gente teve contato criança, assim,
Aí a gente vai com o passar dos anos a gente vai entendendo, né, que tem outros significados além do que a gente pensa. É, E seguindo, tem as encruzilhadas em diversas culturas, né? A tradição das várias civilizações reconhece as encruzilhadas como os locais de encontro com o mundo dos espíritos e das assombrações, e por isso foram edificados nesses locais toda uma grande variedade de monumentos, tais como pedras, menires, obeliscos, altares ou capelas. Os astecas acreditavam que as encruzilhadas eram locais assombrados pelas mulheres mortas de parto. Na África, o cruzamento de caminhos é um local sagrado quando ritualizado pelas tribos, servindo quer de ponto de contato com os deuses através dos feiticeiros, quer de local de homenagem, onde são colocados oferendas, comidas e sacrifícios de animais. Algumas tribos africanas consideram encruzilhadas como sítios onde se podem ver livres das más energias que possam assolar a aldeia e seus habitantes. A terra das encruzilhadas é utilizada como ingrediente de mesinhas e amuletos da sorte. A encruzilhada tem ainda uma grande conotação com os rituais de fecundação da natureza e da mulher, sendo nesses locais colocadas as primeiras colheitas e também onde as mulheres terminam o período de aleitamento de seus filhos. Essa tradição dos espíritos das encruzilhadas foi levada pelos negros africanos para as Américas, onde ainda hoje subsidem em rituais de voodoo, candomblé, umbanda, em Cuba, no Haiti ou no Brasil, tendo como espíritos das encruzilhadas Eleguá, Legbá, Exu, Elegbara ou Exu. eu acho muito interessante você ver as origens, né? Como já é antiga, são de povos, assim, dos primeiros povos, né? Que todos viemos da África. E aí você vai vendo, tipo, os mitos antigos, eles sempre tiveram nessa atmosfera, nessa conotação mágica das encruzilhadas. E interessante que eles usam para muita coisa as encruzilhadas, né? Ela também tem um outro ponto, que é essa questão da mulher, da maternidade. E eu achei curioso eles deduzirem também que nas encruzilhadas é o ponto onde aparecem espíritos de mulheres que morreram no parto, né? Será que são mulheres de branco? É isso que me veio à cabeça também por um instante. E é engraçado que tem muitos significados, né? Além do que a gente popularmente conhece, né? Como sendo lugares de religiões, de oferendas, desde vender a alma, fazer um pacto, mas tem todos esses outros significados, né? Porque é interessante você ver as tradições que eles trouxeram, né, que pega mais a ideia das entidades, né, deles fazerem as oferendas, essa coisa. Quando veio para as Américas, eu acho que foi quando começou a nascer a ideia da encruzilhada servir de pacto para o diabo, né, especificamente. Acho que aí deu uma pequena mudada nesse sentido, mas é muito interessante, é muito amplo a encruzilhada, né, e realmente é esse contexto mágico que eu já imaginava. E as encruzilhadas, elas são lugares de encantamentos para diversos povos e sempre espantaram e seduziram as mulheres e os homens. São ainda lugares propiciadores em várias culturas, da realização das oferendas em busca da restituição do oferecido na forma de potências e sortilégios. Para os africanos, o aluvaiá dos bambus, aquele que os orubás conhecem como Exu e os fons como Legbá, mora nas encruzilhadas. Conta o povo do Congo de Nzanzi sacrificou em uma encruzilhada um carneiro para fazer, esticando a pele do bicho num tronco oco. Ngoma, o primeiro tambor do mundo. Kibundo é a língua falada na região de Luanda-Malange, tá, gente? Bom, o povo que comanda as encruzilhadas é o Inquizi, conhecido no Brasil como Pombagira ou Exu.
Aí você vê os nomes, né, que vão se trocando, mas as entidades são as mesmas, né? É sempre uma adaptação, né, entre continentes, né? A gente acha que é um nome, mas na real tem um nome original, seja nesse caso ou outros diversos casos de deuses, até gregos, que a gente, se a gente for pesquisar, né, a gente vê Tem que a hoje em história. dia tem pode ter um outro nome dentro desse patamar, né, seja de qualquer religião, né, que a gente for ver. E o que eu achei muito interessante também nessa história, eu não sabia essa história do tambor, que o primeiro tambor do mundo, porque assim, a gente sabe que as religiões africanas utilizam muito da música, né, para entrar no estado de transe, e o que eles mais utilizam ali é a percussão, são os tambores e tudo mais, e eles são feitos mesmo com pele, né, não é pele, é couro, né, de animais. E é muito interessante saber dessa história, eu não sabia disso, é novo para mim, o que torna tudo ainda mais mágico, né? E a gente vai pesquisando e aprendendo. Eu também não sabia, não tinha conhecimento dessa informação. E também os gregos e os romanos ofertavam a Hécate, a deusa dos mistérios do fogo e da lua nova, oferendas nas encruzilhadas. No alto do Araguaia, era costume indígena oferecer-se comidas propiciatórias para a boa sorte nos entroncamentos de caminhos. O padre José de Anchieta mencionava presente que os tupis ofertavam ao Curupira nas encruzilhadas dos atalhos. O profeta Ezequiel viu o rei da Babilônia consultando a sorte numa encruzilhada. Gil Vicente, no Alto das Fadas, conta a história da feiticeira Genebra Pereira, que vivia pelas encruzilhadas fazendo oferenda às divindades e evocando o poder feminino. Olha, eu acho muito interessante a gente também ter essa conotação das encruzilhadas dentro dos mitos indígenas, né? O que faz todo sentido. Eles trabalham com a natureza, eles faziam seus ritos e rituais, e a encruzilhada mostra um caminho em linhas retas. Eu acho que desforma um pouco da natureza, sabe? Nada mais natural do que fazer desse ponto um ponto mágico, né? Para eles fazerem seus feitiços. E o padre José de Anchieta tá em todas, né? Essa ideia do Curupira, eu sabia que as pessoas davam fumo pro Curupira como forma de oferenda para eles poderem entrar na mata e fazerem tudo. E não é o único ser, né, do folclore que também ganhava oferendas, tinham outros. Mas o fato dele receber encruzilhadas, para mim, é novo isso, né? E na Bíblia você vê também, tem passagens falando sobre as encruzilhadas, em histórias medievais, histórias de bruxas fazendo seus feitiços. Assim, é um local utilizado por várias tribos, né? A gente acha que é só coisa de referente a Umbanda, Voodoo, seja qual assim as coisas mais clássicas, né, que a gente assemelha a isso, mas tem diversos vertentes, né, que são usadas e é bem legal, né, você ter um conhecimento assim de outras vertentes, né, que não só essas mais clássicas que a gente conhece, mas esse monte de todas essas crenças junto às encruzilhadas. Eu acho muito legal, e isso só me dá mais certeza de que realmente existe alguma coisa. Quando diversas religiões e práticas religiosas apontam o mesmo sentido mágico para um fato, para uma situação ali, é no mínimo curioso, né? E uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, você acha que existe diferença entre uma encruzilhada numa zona urbana, uma encruzilhada numa zona rural, uma encruzilhada onde tem um cemitério na esquina ou uma encruzilhada dentro do próprio cemitério? Você acha que tem diferença energética? Eu acho que sim. Pensando assim naquela forma que a gente até disse uns programas atrás sobre criaturas místicas
que eles aparecem mais em lugares que são mais desertos, de florestas e tal. Aí, pensando nisso, eu penso que uma encruzilhada, vamos supor, no meio do nada ou próximo de uma floresta, sei lá, como não tem prédios, não tem gente circulando 24/7. Eu acho que a tendência da energia ser mais pura, sei lá, Uhum. é maior. É o que eu É acredito, né? Eu verdade. não sei se na prática é assim, mas na teoria minha seria assim. Eu acredito, assim, agora falando numa questão pessoal, por mera intuição, que realmente deva ter alguma diferença. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, aproveitei para ver algumas pessoas falando sobre encruzilhada, né? A gente acha aí fácil acesso, principalmente na conotação religiosa. E eu vi muitas pessoas, médiums, né? Pessoas mais que curtem esse lance mais místico, falando que encruzilhadas, assim, ruas, não é bom fazer despacho, não é bom fazer nada, porque os espíritos que rodeiam aquele tipo de encruzilhada são espíritos que, tipo, sugam a nossa energia, sabe? Eles não estão ali para receber uma oferenda e ajudar aquela pessoa, eles estão ali para sugar aquela energia, porque eles falam, né, segundo essa ideia deles, que nesse tipo de encruzilhada, que seria a encruzilhada urbana, sempre tem um bar na esquina. E sempre tem algum ponto de atrito nesses lugares, o que torna a energia muito mais pesada, carregada. Nos cemitérios, acredito eu, né, pela minha vaga orientação, que alguns espíritos moram nesses locais e devam existir pontos dentro do cemitério de encruzilhadas que sejam para essa finalidade, né, acredito eu. E agora pensando numa encruzilhada rural, me vem à mente a encruzilhada lá do filme, né? E é uma das encruzilhadas mais bonitas que vem à minha mente, aquela encruzilhada sem nada em volta, sabe? Aquele breu, aquela paisagem assim, sem, com uma ou duas árvores ali bem perto da encruzilhada e o resto tudo deserto, assim. O tipo de encruzilhada para mim é aquele para fazer pacto, sabe? É mais nesse lance. Mas, enfim, a diversidade é inúmera, é imensa. É, as encruzilhadas que a gente tem mais, né, no nosso, na nossa cabeça são essas, né, que é no deserto, no meio do nada, até, tipo, um lugar como se fosse um deserto mesmo, só tem areia e encruzilhada lá e para pactos seria, né? Bom, aqui no Brasil, caipira, há mitos sobre a destreza de alguns violeiros que conseguiam evocar o sobrenatural num cruzamento de caminhos. O violeiro Paulo Freire, músico e historiador de instrumentos, conta que uma das práticas era enfiar a mão no buraco de uma parede de taipa de uma igreja deserta, localizada em uma encruzilhada, à meia-noite. Buscava então evocar os sete peles e sentir uma mão agarrar e quebrar todos os seus dedos. Após a recuperação das fraturas, o dom de tocar o instrumento como ninguém faria aflorar. Para quebrar o pacto, o violeiro deveria virar devoto de São Gonçalo de Amarante, enfeitar o instrumento com fitas coloridas e mandar o demônio de volta às profundezas. Não é de hoje que as encruzilhadas são tidas como sítios especiais para as pessoas, ponto de rituais para algumas religiões e é também um lugar onde se celebra acordos e se afirma compromissos. Essa história do violeiro eu tinha uma ideia já, porque eu já tinha ouvido alguma coisa a respeito, e inclusive depois disso eu comecei a reparar que em algumas regiões, por exemplo, em Belém, em algumas regiões do norte, do nordeste do Brasil, é muito comum você ver o pessoal tocando violão e o violão deles é cheio de fitas. E existe toda uma mística por trás dessas fitas. E agora sabendo realmente o detalhe é muito interessante. Óbvio que deve ter toda uma simbologia, né? Não significa que aquela pessoa fez um pacto com o diabo. Mas eu acho interessante. É como se eles usassem essas fitas para quebrar essa maldição ou barreira com esse mundo espiritual, com, né, essa entidade maléfica,
e isso protege eles. Eu acho muito interessante. E isso se deu de uma origem em uma encruzilhada. Eu acho bem interessante essa história desse pacto, que é de você colocar a mão, ter os dedos todos quebrados e conseguir, depois de recuperado, tocar bem. Eu achei bem legal essa história. Eu nunca havia ouvido falar sobre ela, mas achei bem legal assim. Legal, né? Essa história é uma história brasileira. E também a pessoa tem que ter muita coragem, né? Pra ir num lugar, e deve ser um lugar deserto. Imagina, uma igreja de taipa. Deve ser aquelas igrejinhas assim, simples, de antiga, no meio do nada. Eu fico imaginando a paisagem, sabe? E o cara lá no meio, à meia-noite, que é a hora máxima, né? A hora que os portões mágicos se abrem. E o cara vai lá, o cara tem que querer muito fazer isso, ter muita coragem. É uma história muito legal, muito imaginativa. É muito bacana, ainda mais por ser uma história brasileira, né? Uhum. E chegando à última encruzilhada, que eu acho que é uma das mais famosas, é a encruzilhada no Mississippi. O lendário cruzamento entre as rodovias 61 e 49 em Sharkdale, no Mississippi, teria sido palco da maior lenda urbana do jazz. Com um violão e uma garrafa de whisky, teria solicitado a presença da figura para realizar uma proposta em troca de sua alma. O trato tinha um só objetivo: Johnson queria ser o melhor musicista possível e que pudesse fazer sem esforço algum tudo o que quisesse no violão para ser o maior artista do blues. O pacto teria sido selado com ambos bebendo o uísque trazido pelo músico. Em teoria, o sucesso Sweet Home Chicago e I Believe I Will Dust in My Broom teriam sido escritos e gravados e reproduzidos com o diabo em seu corpo, dando força e poder totalitário para a genialidade presente na letra e melodia. Porém, as últimas composições seriam as relacionadas ao demônio, visto que o trato especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas e que, ao longo de sua carreira, esse número estava se aproximando. Para amparar a conspiração, Robert gravou em toda a sua carreira 29 músicas, deixando de lado 11 composições que estavam completamente prontas para serem passadas em estúdio. Antes de gravar a 30ª, teria se rebelado contra Satanás para que pudesse continuar gravando e aproveitando o sucesso em sua vida. Sua morte, no entanto, ainda dá mais crédito ao mistério. Com o descumprimento, ele teria sido lançada uma maldição famosa no mundo da música, a Maldição dos 27, assim como muitos músicos que morreram e entraram no Clube dos 27. As circunstâncias do óbito de Robert Johnson são inconclusivas e de motivos incertos. Um rumor levanta a possibilidade que o músico faleceu em decorrência de uma sífilis que contraiu e desenvolveu rapidamente. Outra teria se envolvido com uma moça casada e o marido da mesma teria o envenenado. Apesar dos mistérios, sua obra sucinta, com um padrão de 12 compassos no jazz, inspirou uma geração inteira de músicos, como Eric Clapton, que chegou a gravar um álbum de covers somente com composições de Johnson, e rendeu ao astro um Grammy póstumo pelo conjunto da obra, além de ser eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll na primeira cerimônia em 1986. Essa história eu acho que com certeza é a mais famosa.
é uma das mais interessantes, né? Porque aí já pega essa ideia da encruzilhada como um ponto do diabo mesmo, para se fazer pacto com o diabo, para ir lá propor tal. E eu acho interessante porque sempre nos pactos eles falam assim, eles dão um período de 10 anos. No caso dele não foram os anos, mas sim o tanto de música que ele iria compor. E como ele estava no auge ali, né, fazendo composições, arrebentando no mundo da música, ele chegou rápido nesse número de, né, 30 músicas. E é estranho que você percebe mesmo que ele ficou prendendo as músicas dele ali sem lançar. E ele terminou no 29, né? Ele não gravou o 30º, existe toda essa lenda por trás. Essa história é maravilhosa, sabe? Aí mostra o diabo indo na encruzilhada, o diabo de terno, sabe? Aquela coisa bem típica. Eu adoro essa história, é uma das minhas favoritas. Essa história é um clássico, né? Sobre encruzilhada, sobre pacto com o diabo. Tanto que a gente já até comentou ela no episódio que a gente fala sobre pactos. E não tem como falar de encruzilhadas sem comentar sobre essa história do Robert, que eu acho que todo mundo conhece, né? Ela é muito boa. E ela não tem tanto a conotação religiosa, assim, né? Tem assim, ele quer falar com o diabo, e a gente já associa o diabo à questão de religião tal. Mas a história dele, o contexto todo, é muito interessante, porque ele era um cara assim que falam que ele não tocava bem, assim, não nesse nível. E ele, de repente, assim, aparece tocando loucamente. E essa ideia de falar que como se o diabo estivesse dentro do próprio corpo dele também é bem assustador. E torna tudo muito mais mágico e curioso. Eu acho muito legal. E só acrescenta, né? Eu acho que isso foi o que mais pesou nas histórias de encruzilhada na cultura pop, se eu posso dizer assim, né? Ah, sim, com certeza. Tudo que a gente possa ver de encruzilhadas, assim, em filmes, séries, é tudo sugada dessa história. Você tem alguma série, algum filme pra indicar pra gente contendo encruzilhada, Má? Olha, é muito escasso, assim, o quesito. Infelizmente, né? É, Poderiam explorar mais esse tema. mas é o carro-chefe, o arroz de festa, que é as três primeiras temporadas do Supernatural. Tem Sim. bastante episódios com a temática de encruzilhadas. E E é bem essa bacana a encruzilhada deles também. Eu gosto do tipo de encruzilhada que eles colocam na série. é bem bacana. As três primeiras temporadas tem vários episódios sobre encruzilhadas, então fica aí a recomendação novamente do Supernatural. Então isso também, pra mim, o Supernatural é uma ótima escolha no tema de encruzilhada. Tem o filme também, pra quem não viu, quiser ver, é um filme interessante também. A encruzilhada do filme é bacana. E, e é isso. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar pra gente, Má? Não só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Gente, até a próxima. Na próxima encruzilhada. Tchau.